Olá, olá a todos. Estamos de volta no nosso quarto encontro fluminense de medicina de animais selvagens. E para receber a colega, a professora Kátia De Juste, de Paula, que hoje, por grande alegria nossa, está conosco na Universidade Federal Fluminense, divide a nossa disciplina, está conosco na organização desse evento. Então, eu considero já uma prata da casa. Ela chega para somar, chega para acrescentar. Uma colega que tem uma formação na Universidade de São Paulo, com passagem na Universidade de Brasília, e no zoológico, na verdade, no Zoológico San Diego, que na verdade é um instituto, enfim, com uma formação bastante ampla, que a Karina vai fazer uma breve síntese. Então, a gente agradece desde já a presença da professora Kátia, e ficando muito feliz com a sua participação. Kátia, bom dia. E, Karina, a palavra é sua. Bem, bom dia a todos, bem-vindos de volta. Sou Karina, vou mediar hoje. Então, vocês podem mandar pergunta no nosso chat, que eu vou ler para a palestrante ao final. Não se esqueçam, por favor, de assinar a lista de presença que vamos mandar no chat, na descrição da live também, porque os certificados só são emitidos mediante 75% de presença. Não se esqueçam também, por favor, de preencher o formulário de avaliação, também está na descrição do vídeo, vamos mandar novamente no chat. E, ademais, boa palestra. Queria agradecer a Kátia, né, por ter aceitado nosso convite, por estar participando também da organização do nosso evento, né, que eu acho que está sendo um evento de muito sucesso, graças a Deus. A Kátia possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo desde 1997, aperfeiçoamento em Patologia e Microbiologia de Animais Selvagens também pela Universidade de São Paulo, em 1999, especialização em Homeopatia Veterinária pela Associação Paulista de Homeopatia em 2000, especialização em Acupuntura Veterinária pela Faculdade de Ciências da Saúde em 2008, tem mestrado em Epidemiologia Experimental e Aplicada às Zoonoses pela Universidade de São Paulo em 2003, doutorado em Patologia Experimental e Comparada, também pela Universidade de São Paulo em 2011, e pós-doutorado pelo San Diego Zoo Institute for Conservation Research. Atuou como professora visitante de Epidemiologia, Políticas Públicas e Zoonoses da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília, professora de Clínica de Animais Silvestres da Unidade Pioneira da Integração Social. Atualmente é professora de Medicina de Animais Selvagens na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Tem experiência na área de Medicina Veterinária Preventiva, Medicina da Conservação e Animais Selvagens. Seja muito bem-vinda, Kátia. Fica à vontade, tá bom? A palavra é sua. Obrigada. Então, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de dar essa palestra aqui, e também a todos os colegas da organização. Vocês têm sido excelentes. Então, vamos começar Vou começar a passar a minha apresentação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre doenças emergentes em animais selvagens. Eu vou não focar nas nós, né, porque a gente já tem tido bastante discussão. A gente vai falar um pouquinho delas, mas eu vou tentar falar mais especificamente de doenças que acometem mais os animais selvagens. Então, vamos lá. Então, em relação às enfermidades em animais selvagens, né, elas ocorrem naturalmente e elas têm os efeitos nessas populações, né? Pode ser diminuição do sucesso reprodutivo, diminuição da expectativa de vida, aumento da predação, né? O animal pode ficar mais fraco, não está nas suas condições ideais de escapar, né? Por exemplo, a predação. E declínio ou extinções das espécies, né? Então, como eu falei, essas doenças costumam ocorrer, geralmente, muitas vezes, elas evoluem, né, com as espécies. Então, algumas doenças aparecem, alguns patógenos aparecem, não conseguem se instalar nas populações,
outras vezes eles aparecem e acabam causando reduções significativas ou mesmo extinções, e vai tendo algumas flutuações populacionais, né? Isso a gente está falando há bastante tempo, assim, e aí essas condições vão se estabilizando, né? Mas com a nossa influência, as nossas alterações, o transporte, né, a mistura de patógenos tem ocorrido de uma forma muito rápida e numa distribuição geográfica muito maior, né? Então isso acaba mudando tudo, né? Como essas enfermidades aparecem nos animais selvagens. Né, a gente tem as enfermidades que podem ser transmitidas dos animais selvagens para as pessoas, e aí a gente chama de zoonose, e vice-versa também, né, pode ser transmitida das pessoas para os animais selvagens. Né, então, mais de 60% das doenças infecciosas em humanos são zoonoses. Todos os países sofrem dessas enfermidades, né, e nos últimos 60 anos, mais de 140 zoonoses importantes em humanos, né, diagnosticadas. É um problema de saúde pública, e quando a gente tem os animais selvagens envolvidos, a gente requer um entendimento da epidemiologia, como essas doenças se dão nessas populações de animais selvagens, né, porque sem isso a gente acaba não conseguindo controlar a doença de uma forma devida. E as doenças que afetam os humanos podem ser detectadas em animais selvagens, né? Então eles podem servir também como se fossem sentinelas, né? Então a gente tem um exemplo que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é a febre amarela, que a saúde humana usa para detectar, né? Para iniciar as vacinações, por exemplo, nas populações humanas. Então, antes se falava, quando a floresta silencia, né, a febre está chegando. Por que a floresta silencia? Porque os bugios são uma espécie que são muito suscetíveis à febre amarela, então ela mata esses animais, então você não escuta mais. Os bugios que eles têm, não sei, para quem já ouviu, às vezes parece um leão, né, muito bonito a vocalização deles. E aí é porque a febre está chegando, né? Então a gente tem uma vigilância em primatas não humanos para verificar a questão da febre amarela, né, a febre amarela silvática, né, que acontece essencial urbana. Então, eles podem ser indicadores, sim, de enfermidades que estão chegando. E essa transmissão pode se dar por contato direto com os animais. Então, se você trabalhando diretamente com esses animais, ou atividades recreativas, ou mesmo quando os animais acabam vindo mais próximo das populações humanas, depende muito da espécie, mas o que tem acontecido mais é a população humana invadir esses ambientes, a exposição a vetores, consumo de produtos de origem, né, de animais selvagens. Então, se a gente está falando de caça, né, a gente pode estar falando de uma exposição, se a gente a manutenção desses animais como animais de companhia também pode ser um meio de transmissão de zoonoses, e algumas outras contaminação ambiental, falta de saneamento básico também, né, e algumas transmissões mais particulares que podem acontecer. E por que está aumentando, né, essas transmissões? Porque tem tantas zoonoses, né, aparecendo. Então a gente avança na tecnologia de transporte dos animais, né, então a gente consegue ultrapassar barreiras que antes não conseguia, né, então a gente tem navio, a gente tem avião, a gente tem tudo quanto é tipo de transporte. Intervenções em ecossistema, né, são um dos principais problemas, né. O ser humano, ele se espalha por todos os lugares, né, ele está em todos os continentes, ele consegue chegar na Antártica, ele encontra meios para estar no mar, estar na terra, então está no ar, né, o ser humano está em todo lugar, e isso faz com que a gente tenha um contato maior com espécies que não tinha antes, o que pode facilitar essa transmissão. E também aumento da suscetibilidade humana, né, se a gente pegar o HIV, que o HIV é uma enfermidade que foi transmitida dos animais para os humanos, que a gente chama de transbordamento, né, ou em inglês spillover, e aí se estabeleceu nas populações humanas, mas ela é uma enfermidade, como ela causa imunossupressão, muitas outras doenças que praticamente não ocorriam, né, como a gente tem uma prevalência alta do HIV, essas enfermidades acabam aparecendo mais. Né, então, diversos exemplos de zoonoses dos animais selvagens, o AIDS, né, o HIV, a raiva, hantavírus, febre do oeste do Nilo, influenza, chagas, febre amarela, leishmaniose, brucelose, tuberculose, leptospirose, antrax, praga, trichinela, ninfavírus, ebola, enfim, são várias enfermidades que a gente pode ter essa transmissão.
Então, os animais domésticos também podem ser infectados por enfermidades que ocorrem nos animais selvagens, mas o contrário também, né? Os animais selvagens também podem adquirir doenças dos animais domésticos. Então, se a gente vai considerar o controle, claro, depende muito da enfermidade, né? A gente tem que pensar nesse contato, nessas populações, né? Seja um controle em animais selvagens ou um controle em animais domésticos, né? Quando a gente tem enfermidades que afetam os animais domésticos, a gente acaba tendo mais recursos, né? Então você tem, porque quando a gente fala de zoonoses, voltando um pouquinho, a gente pode falar de um Ministério da Saúde que cuida mais, né? Não necessariamente dão a importância devida, mas das principais zoonoses existem programas. E nos animais domésticos a gente tem o Ministério da Agricultura que cuida dessas enfermidades, principalmente porque algumas são de notificação obrigatória que podem causar embargos econômicos, né? Então aí tem uma preocupação maior, mas levando em consideração principalmente as doenças que podem ser transmitidas para os animais domésticos, né? Então quando a gente fala dos animais selvagens em si, dos animais, enfermidades que podem causar ameaça, né, extinção dessas espécies, eles estão meio à deriva, né? Porque se são doenças mais voltadas para os animais, a gente não tem o Ministério da Saúde, que tem um interesse, a gente não tem o Ministério da Agricultura, e a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, que ainda se atenta muito pouco às questões das enfermidades, né? Então, alguns exemplos de doenças animais domésticos que também ocorrem nos animais selvagens: antrax, influenza, tuberculose, aftosa, cólera, lepto, Newcastle, raiva, mixomatose, as pestes suínas, brucelose, o vírus do oeste do Nilo, língua azul, doença hemorrágica episótica, né? Então são diversas enfermidades também. E para a gente entender como tudo isso funciona, a gente tem que voltar, né, na epidemiologia e lembrar daquela tríade epidemiológica que a gente está falando do hospedeiro, do agente e do ambiente, né? Então, para que uma doença ocorra, tem uma interação de todos esses fatores, e aí vai fazer com que ela apareça mais ou menos, né? E se a gente vai agir também no controle, a gente pode estar agindo em diversas frentes, né? Seja no hospedeiro, então de repente uma vacinação, no ambiente uma forma de bloquear, ou no agente. Então, essa tríade epidemiológica tem que ser bem estudada e conhecida quando a gente está falando das enfermidades também em animais selvagens. Né? É imprescindível saber o ciclo dos patógenos, né? Como que esses patógenos se dão em vida livre, né? Muitas vezes é complicado, porque você consegue observar ou estudar algumas partes do ciclo, mas nos estudos de campo você tem muitas variáveis, né? Muitos ambientes, então às vezes é uma situação bem complicada que requer estudos de ir para campo, estudos a longo prazo, que eu acho que é um dos maiores problemas, né? Porque muitas vezes a gente tem algumas pessoas estudando uma enfermidade, mas é por um tempo limitado, um tempo de uma pós-graduação, um tempo de um financiamento de um projeto, né? A partir do momento que termina, aquele estudo para, né? Então a gente precisa de monitoramentos a longo prazo e constantes, né? Então é importante, principalmente se a gente for falar de um programa de controle, né? É muito difícil a gente falar em erradicação, né? Erradicar uma doença é praticamente impossível, né? Então a gente costuma falar, quando vai falar de diminuição de uma doença, a gente fala de controle, né? E a questão dos fatores ambientais também, o quanto eles influenciam. E o que são as doenças emergentes, né? Que é o que a gente vai falar aqui. Então, as doenças emergentes podem ser novos patógenos que se evoluíram ou que mudaram, né, de um patógeno que já existiam. Pode ser um patógeno já conhecido que se espalha para uma nova área ou para uma nova espécie. E um patógeno que não era reconhecido ou diagnosticado agora, né? Então a gente tem doenças que a gente pode falar que realmente são emergentes, que estão aparecendo, são emergentes não, que são novas, né? Que estão aparecendo e aí estão infectando novas populações, ou como a gente tem mais técnicas de diagnóstico, consegue chegar a mais lugares ou monitorar melhor, a gente tem doenças que de repente já aconteciam e a gente não sabia, né? Mas agora a gente consegue diagnosticar. Então, são definidas como emergentes também. Né? E as doenças emergentes em humanos, a gente tem um grande número. Então, da década de 40, por exemplo, até 2004, tem um trabalho mostrando de 335 zoonoses, né? Doenças infecciosas emergentes, sendo que 60% dessas zoonóticas
e de todas essas zoonóticas, 43% vinda dos animais selvagens. Então, esses animais têm uma grande importância quando a gente está falando de zoonose. Né? Então, aqui é um trabalho que descreve diversas novas enfermidades que foram descritas em humanos, provenientes dos animais, né? Então, são diversas enfermidades. E essas doenças podem ter uns efeitos globais severos, declínio de populações de animais selvagens, distúrbios nos ecossistemas onde os animais vivem, distúrbios, impactos econômicos na agricultura também, por exemplo, se for uma enfermidade que afeta os animais domésticos, ou mesmo, se a gente pegar a Covid agora, impacto econômico absurdo, né, imensurável, assim, são bilhões, trilhões, não sei, acho que já tem algumas estimativas, mas eu não estou muito por dentro, mas são assim, trilhões, né, que se perde. Imagina o mundo inteiro parando por causa de uma enfermidade, né? E a gente pode também ter a perda de vidas humanas. Então, o aparecimento de uma enfermidade, né, para uma emergência, a gente precisa ter, por exemplo, o número do aumento de hospedeiros, né, sejam eles humanos ou animais, né, que são os suscetíveis, né, quem possa se infectar dessa enfermidade, alterações do ambiente, principalmente por causa da agricultura e pecuária, migrações, né, as migrações rurais, principalmente para cidades, movimentações humanas, alterações ambientais, transporte rápido a longas distâncias. Então, no momento você pode estar ali no meio de uma reserva e em 24 horas você já consegue sair e estar em uma outra região do planeta, né? Então, a gente tem um transporte muito rápido, tanto de pessoas como de produtos. O comércio de animais selvagens e subprodutos, né, seja esse comércio legal ou comércio ilegal, e a evolução dos patógenos, né, os patógenos também vivem mudando, e conforme as pressões ambientais vão aparecendo, eles também favorecem, né, essas alterações. Então, as doenças emergentes, ela pode aparecer em vários locais, né, do globo, mas não necessariamente ela tem uma maior probabilidade de acontecer da mesma forma em todos os lugares. Né? Então, esse trabalho mostra os principais, que eles chamam de hotspots também, que é um termo usado mais para áreas de conservação, mas aqui está usando hotspots como áreas quentes, né? Áreas onde tem uma grande chance de ter uma transmissão de enfermidades. Né? Então, quanto mais vermelho aqui, mais para o vermelho, maior o risco. Então, se a gente verificar, né, aqui no Brasil a gente tem diversas áreas, né, com risco de aparecimento de enfermidades, na África, né, então a gente vê que tá bastante ligado às zonas tropicais ou de alta densidade humana, né, então a gente tem a Covid que apareceu na China, mas poderia ter aparecido em outro lugar, né, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem uma fala de que um preconceito, né, porque os chineses comem tudo, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas enfermidades podem aparecer em qualquer lugar, né, por exemplo, você teve um Zika que apareceu aqui no Brasil, não se tornou uma pandemia, né, mas tem outras enfermidades que podem aparecer, né, talvez alguns lugares são considerados mais importantes, né, então a África, por exemplo, você tem os primatas do velho mundo, que podem estar mais próximos que estão mais próximos da nossa espécie, e aí você pode ter um patógeno pode se transmitir de uma forma mais fácil, né? Ou você tem áreas que têm hábitos culturais, uma densidade populacional, uma alteração ambiental grande também que pode favorecer, né? Mas se a gente pegar a Europa aqui também, tem lugares com países envolvidos com alto risco de transmissão de enfermidades, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala da China, né? Qualquer lugar, as pandemias podem aparecer em qualquer lugar, né? Só um minutinho, que tem um cachorro latindo bastante por causa do fone aqui. Então, algumas doenças emergentes, a gente teve o SARS, né, que apareceu na China em 2013, e os animais fonte de infecção foram as civetas, que contraíram o coronavírus dos morcegos, né, e aí passou para vários países, foi considerado uma pandemia, né, HN1 também, a influenza, também foi uma epidemia bastante severa, que causou diversos óbitos, né, então, essas pandemias, elas aparecem, frequentemente elas estão aparecendo, né, e os trabalhos já vinham mostrando isso há muito tempo, né, então as pessoas estão falando, olha, está acontecendo isso, alterações ambientais, mas isso é muito deixado de lado, né, então a gente
já estava tudo dito, né? Se a gente olhar os trabalhos, as publicações antes, por exemplo, da Covid, já tinha muita coisa escrita ali. Né? E agora a gente tem a Covid, eu tirei essa foto hoje porque isso muda a cada minuto, né? As atualizações tem. Então a gente tem uma quantidade, né, hoje, de 1.295.000 mortos, né? 403 mil mortos. No Brasil, a gente já está com... não está aparecendo aqui, mas no Brasil acho que já está em torno de 140 mil ou mais. Não sei, esses números mudam tão rápidos. Né, esse aqui é um site da Johns Hopkins que a gente consegue acompanhar essa pandemia. Né, então, como eu falei, provavelmente origem nos animais, nas populações humanas que entraram, né, que tiraram esses animais dos seus ambientes, o adentraram, e aí, então, o aparecimento dessa pandemia. E o que é o conceito de saúde única? Né? Então, tudo está interconectado, a saúde humana, a saúde dos animais domésticos e dos selvagens, e o ambiente, está tudo relacionado. Né? Então, esse conceito de saúde única, ele veio para tentar unir tudo isso, e a forma da gente trabalhar e se comunicar com diversas pessoas de outras áreas, e pensar em soluções, em programas, né, que a gente consiga trabalhar de uma forma melhor, entender o que está acontecendo, para então a gente conseguir tentar prevenir, ou pelo menos estar mais preparado para quando acontecer alguma questão. Né? Então, a saúde única vem nesse sentido de tentar juntar e fazer com que as diversas disciplinas se conversem. Né? Então, assim, existe uma dificuldade de comunicação, mas tem que ser superada formas de uma linguagem comum para que se consiga trabalhar juntos. Né? Então, a gente está falando também, né, pode-se falar uma saúde, né, saúde única ou medicina da conservação. Isso depende muito, foram duas linhas que surgiram, hoje o termo mais usado é saúde única, mas também a gente pode falar de medicina da conservação. Né, e as doenças emergentes em animais selvagens. Então, a introdução de animais domésticos, né, em novos ambientes, ou animais selvagens, expansão das populações humanas e de animais domésticos, alteração dos ambientes, agricultura e pecuária, e as mudanças climáticas, né. Então, a gente tem uma grande perda de biodiversidade. Então, a gente aumentou a extinção das espécies em pelo menos 1000 vezes, né, 1.100 espécies extintas nos últimos 400 anos, né, as extinções são naturais, mas, assim, praticamente todas as espécies que já passaram pelo globo foram extintas, mas a gente está aumentando muito, né, a velocidade dessas extinções. Então, a principal forma de alteração são as destruições e alterações do ambiente, né, pecuária, desenvolvimento humano, desmatamento. A gente tem a questão de espécies invasoras, que são importantes, muitas vezes você está introduzindo uma espécie junto com elas os patógenos também, né? Eu não vou entrar no mérito das espécies em si, mas se a gente está falando dos patógenos, né? Se você pode estar levando, então você leva um pacotinho, né? Você não costuma levar uma espécie só. Você tem uma espécie e tudo que vive ali juntamente com aquelas espécies, né? Então a gente tem a questão da poluição e contaminação ambiental também, que altera esses ambientes. Então, a quantidade de substâncias que a gente produz no ambiente que não existia é muito grande, né? E as substâncias naturais, elas já estavam nos ciclos, né, biológicos. Agora, tem muitas substâncias que a gente produz e não entra nesse ciclo, né? Então, a gente tem essa questão de uma produção imensa de lixo e substâncias que não se degradam, que ficam no ambiente e que podem, de diversas formas, afetar as populações de animais selvagens. A questão das mudanças climáticas, né, as alterações dos ambientes, e aí pode influenciar e facilitar a emergência de doenças, por exemplo, principalmente vetores, né, que não ocorriam numa área. A partir do momento que você tem um aquecimento maior, você pode ter uma maior distribuição daqueles vetores. Né, a exploração, então, quanto mais a população humana aumenta, mais o impacto e a exploração dos animais selvagens, né, seja para o tráfico, para alimentação, para artefatos ou para medicina. Né? Então, tráfico de animais selvagens, principalmente para animais de companhia, né? Essa é a maior causa da retirada desses animais. Os artefatos, né? Então, para confecção de diversos produtos, ou a medicina, que é muito forte, né? Então, a gente tem, por exemplo, os rinocerontes que são mortos para o chifre, que é um valor absurdo, né, o quanto vale esses produtos. Mas a gente tem também, aqui no nosso país, diversas outras
partes de animais, ou animais inteiros, né, que são utilizados para medicina. Né, as crenças populares também, que você tem alimentação, então diversas espécies de animais selvagens sendo consumidas, e o maior problema de todos que é o crescimento da população humana. Né? Então, quanto mais a população aumenta, mais o impacto no meio ambiente. E o rápido deslocamento, né? Então a gente tem essas ligações, agora com a pandemia, a gente teve uma diminuição significativa, né, dessas comunicações, mas velocidade, a quantidade é absurda, né, então isso facilita muito a transmissão das enfermidades. Né, e as intervenções para o controle depende muito, né, se a gente está falando de animais humanos e domésticos é mais fácil, porque você pode usar medicações, você consegue ter acesso aos animais, não com tanta facilidade, né, para vacinação a gente viu lá no trabalho da Serra da Tiririca quanto pode ser difícil de você fazer isso, né, ou mesmo nas espécies de animais domésticos a gente já consegue pegar, é difícil, imagina animais selvagens, né, inspeção de alimentos e alterações no ambiente a gente consegue controlar, mas animais selvagens é tudo mais difícil, né, são técnicas mais difíceis de ser utilizadas, altos custos, então você tem que, por exemplo, o controle de raiva na América do Norte, né, que eles fazem, eles colocam as vacinas em iscas, né, então assim, você tem que soltar um número X de iscas, colocar em ambientes onde os animais chegam, então é um custo absurdo, né, às vezes você precisa de transporte aéreo para isso, você precisa de pessoas fazendo, às vezes você tem que capturar os animais e soltar esses animais, e aí a gente está falando também de custos de trabalho, né, então é muito difícil. A partir do momento que uma enfermidade chegou em vida livre, a chance de você controlar é mínima, muito, muito, muito pequena, né, porque são diversos fatores, a gente não tem acesso aos animais, então a gente tem que trabalhar na prevenção. Então, como eu falei, a melhor estratégia é a prevenção, né, pode tentar tratamento, mas como eu falei, vacinação, isca, injeção remota, captura, vacinação e soltura, mas é muito custoso e muito difícil, né, redução das populações, então tem algumas enfermidades que eles indicam você retirar os animais mesmo de vida livre, e aí você diminuiria o número, a densidade populacional e aí diminuiria o contato de transmissão, mas aí depende muito da forma como essa enfermidade é transmitida, e também tem questões de bem-estar animal, né, então se você vai ficar retirando, sei lá quantos animais para você parar uma enfermidade, é muito complicado, né, e alterações dos ambientes também acaba sendo mais difícil, porque não são ambientes controlados, né, se a gente está falando de mais domésticos e humanos, são ambientes mais controlados, mas os animais selvagens não. Né, então a melhor forma é a prevenção com foco nos fatores de risco, né, então o que é que faz com que aquela doença pode aparecer, né, tentativa de separar os suscetíveis dos infectados, a vacinação de prioritariamente populações humanas e domésticas, então muitas vezes quando a gente quer preservar, né, prevenir aquela enfermidade de chegar nos animais domésticos, nos animais selvagens, a gente tem que agir nas populações humanas ou domésticas, tentando segurar a doença ali para que ela não seja transmitida, né, e controle das ações humanas, né, a gente precisa mudar os nossos hábitos, né, já está tarde demais, eu não sei que legado essa pandemia vai deixar, mas eu espero que pelo menos um pouco mais de consciência, né, das alterações que a gente tem causado, e uma tentativa de otimizar, de diminuir, né, de mudar a nossa forma de vida, o nosso consumo, enfim, tem muita coisa para a gente repensar e mudar. Então, falando agora propriamente de algumas enfermidades emergentes em animais selvagens, eu vou falar em diversos grupos, mas eu trabalho mais com anfíbios, então a gente tem eu vou dar uma influência maior, né, um destaque maior nesse grupo. Então, uma doença extremamente importante de vida livre, uma das doenças emergentes mais importantes, é a quitridiomicosi, que é uma doença que causou declínio de diversas populações de anfíbios, e extinção também, e é causada por um fungo, que chama Batrachochytrium dendrobatidis. Né? Um nome bastante difícil de falar, então a gente vai estar falando de BD. Né? Então, quando a gente vai falando desse fungo, vai ser o BD. E ele é o primeiro quitrídeo a acometer os vertebrados, e esse fungo ele apareceu em ambientes preservados, tanto as primeiras descrições, né, tanto na América Central quanto na Austrália. E aí, anfíbios de vida livre, nesses animais bem preservados, começaram a ser encontrados mortos,
né, e não se sabia a causa, e aí acabou se descobrindo que era esse fungo, o BD, e ele teve uma característica de uma doença introduzida, né, então você vai vendo um aumento da sua distribuição geográfica, né, ela vai indo como uma onda. Né, e aí ela foi descrita em animais mantidos sob cuidados humanos, no zoológico de Washington. Então o Alan e o Don Nichols, que descreveram essa enfermidade, os animais de lá começaram a apresentar também, e aí eles conversaram, né, com a Joyce, que era uma senhora que era uma das únicas pessoas no mundo que mexia com esse grupo de fungos, e aí eles conseguiram identificar, né, o agente. Esse é o Alan, um dos pesquisadores envolvido na descrição da enfermidade. Né, e a gente tem espécies extintas, por exemplo, esse é um anfíbio da Austrália, que ele engole os ovos, e para aquele metabolismo, né, o animal para a digestão, até que esses ovos se desenvolvam e os filhotinhos nasçam, né, e depois que nasce, esse animal, ele sai pela cavidade oral. Então, olha o quanto de informação, né, o que é que faz parar esse metabolismo, né, essa digestão, e a gente perdeu, a gente nunca vai saber, porque esse animal já está extinto. Né, a gente tem uma diversidade grande de cepas de BD, né, então a gente tem uma que é especificamente a brasileira, e a gente tem essa cepa global que é a mais patogênica, né, então a partir do momento que se foi sequenciando esses fungos, foi se vendo essas diversas cepas, e quais delas eram ou não mais patogênicas, né, então essa global é a pior de todas, né, então no Brasil a gente encontra essa Ásia 2, né, que também é essa, que acomete os animais daqui, e a que também é chamada BD Brasil, e a cepa global, né, então a gente tem um número maior dessa, que é menos patogênica, né, a BD Brasil, do que a GPL, que é essa global. Então a emergência desse patógeno, né, começou no século passado, na década de 80, né, e acha-se que esses animais, né, que o BD, pelo menos essa cepa mais patogênica, teve origem no leste asiático, né, e aí com a movimentação, né, dos animais, a gente teve essa transmissão para o mundo todo. No Brasil ela foi descrita em 2016, então a Ana Carnaval, ela trabalhou com espécimes de museu, e fez o histopatológico da pele desses animais, né, espécimes já estavam então armazenadas em museu, e de 96 animais pesquisados, ela encontrou 6 positivos, né, esses animais positivos começaram a aparecer ali na década de 80, né, e aí tem uma sincronia com clínicos de anfíbios relatados mais ou menos nessa mesma época, né. Então existe um questionamento, aí não existe documentação, mas existe um questionamento se foi esse BD que causou esses declínios dessas populações, né? Então aqui foram as espécies positivas que foram encontradas. Esse aqui é um trabalho com análise de girinos, com diversos girinos coletados em museus também, né? Então aqui a gente tem os pontinhos mais escuros, são desses animais, a origem desses girinos, e os vermelhos animais positivos, né, então a gente vê uma grande concentração, principalmente na região sudeste, sul, né, e aqui o número de animais positivos, né, quanto mais, então a gente vê principalmente aqui em regiões de Mata Atlântica, porque é um fungo que está acostumado a áreas mais frias, então assim, se imaginava que ele de repente não ocorreria no Cerrado, na Caatinga, mas ele está presente também. Né, então aqui a gente tem um aumento dos números, né, da detecção do BD, e aqui o pico da mortalidade de anfíbios, né, então a gente vê que existe uma certa sobreposição aqui. Então aqui foram o número de girinos positivos que foram sendo encontrados conforme o tempo, né, então a gente, claro, tem uma quantidade menor de girinos nessa época aqui, mas mesmo assim a gente vê que vai aumentando bastante o número de casos de girinos positivos. Né, então, um trabalho feito com os animais na Amazônia também, então, como eu falei, encontraram-se, né, animais positivos na Amazônia, então são esses pontos vermelhinhos, o BD está presente lá também,
e com um aparecimento temporal também mais acentuado, né? Então o fungo tem sido, claro que ele tem sido mais procurado, mas ele também tem tido uma maior prevalência. Então aqui a gente consegue ver isso aqui é uma modelagem, né, dos principais locais onde pode aparecer esse fungo. Então a gente tem aqui uma área mais quente, né, mais propícia para aparecer na região litorânea e de Mata Atlântica, né, ou que restou, o pouco que restou da Mata Atlântica. E esse fungo, ele acomete a parte queratinizada, né, e se a gente está falando dos anfíbios anuros, a gente está falando de um animal que possui um ciclo, né, que é o girino, que depois sofre metamorfose e vira um adulto, né. Não são todas as espécies, mas grande parte das espécies são assim. Os anfíbios têm uma quantidade imensa de modalidades reprodutivas, né. E nos girinos a gente tem queratina somente nos discos orais, na boca, e no adulto a gente tem na pele toda, né. Então o BD ele vai afetar de formas diferentes os adultos, os filhotes, os girinos, né? Então os epitelos queratinizados, como eu já falei, nos girinos, aqui são os discos orais, né, como são as bocas, a boca desses animais, isso aqui são os discos orais queratinizados, aqui é um animal normal, e conforme a infecção com o BD vai causando essas alterações, né, então aqui a gente tem uma boca bastante alterada, né, e aí já vai afetando a sobrevivência e a condição desse animal se alimentar. Então quando você chega no estágio muito avançado, provavelmente vai ter impacto nessas populações de girinos. Né, isso aqui é uma pele normal de um anfíbio, então a gente consegue ver uma camada de queratina bem fininha, uma camadinha, né, e tem algumas espécies que era um pouco mais espessa, quanto mais a espécie está distante do ambiente terrestre, mais espessa ela acaba sendo, né, espécies aquáticas, ou que dependem mais de umidade, tem uma pele bem fininha, e essa pele tem funções muito importantes, né, respiração, hidratação, osmorregulação e termorregulação. Então, a pele é essencial para os anfíbios, né? Tanto é que a gente trabalha com eles, um dos lugares que a gente tem que, uma das partes que a gente mais presta atenção é a pele deles, né? Então, isso aqui é o fungo, como ele se apresenta no histopatológico. Então, não é um diagnóstico difícil, né? Então, a pele aqui, você começa a ter retenção das camadas de queratina. Esse daqui é uma microscopia eletrônica de varredura, né? Então a gente começa a ver as papilas que eles liberam para a liberação dos zoosporangios, né? Então eles se desenvolvem na pele e aí eles liberam, né? Então aqui no corte histológico mais próximo. E o que ele causa, né? Hiperplasia, hiperqueratose, pode ter infecções bacterianas secundárias e tem uma ausência de resposta inflamatória, né? Então, se vocês fizerem isso patológico, você não vai encontrar células inflamatórias ali, né? Elas não chegam, não tem uma reação. Então, a causa de óbito desses animais provavelmente está relacionado a um desbalanço, né, hidroeletrolítico, deterioração da função cardíaca, uma parada cardíaca, né? Então você tem essa pele, como eu mostrei, muito importante para várias funções, e quando você perde essas funções, acaba tendo toda uma alteração no animal, e você chega a uma alteração cardíaca, levando à mortalidade, né? A transmissão se dá para os hóspedes flagelados, pode ser contato direto com um animal ou outro, ou no ambiente, né? Então você tem os ambientes contaminados, não necessariamente precisa estar um animal próximo ao outro, né? Então, o animal são liberados, né? Os zoosporos são liberados aqui, né? Tá na pele do animal, eles vão para o ambiente, né? Eles são esporos móveis, eles acabam infectando, se desenvolvendo na pele do animal, e aí eles formam aqueles túbulos que liberam, e assim esse ciclo vai se mantendo no ambiente. Sinais clínicos são muito inespecíficos, então alguns animais não apresentam nada, outros animais aparecem mortos. Então, os anfíbios têm mais de 8.000 espécies, então tem uma variedade muito grande, né? Então, a gente tem essa variedade também na resposta ao BD. Então, os animais podem apresentar eritema, problemas na troca de pele, anfíbio troca de pele também, assim como os répteis, mas não é como, por exemplo, uma serpente que você desveste, né? Como se fosse desvestindo uma roupa. São pedaços, né? Alguns animais se alimentam desse pedaço de pele, outros não, e vai para o ambiente, mas vão sendo trocas fragmentadas, pontuais, né? Os animais podem apresentar letargia e perda dos reflexos, né? Então aqui a gente tem um animal com alteração de postura, um animal com uma pele bastante danificada, com áreas hiperêmicas, ulcerações,
acúmulo de pele, né, aqui um eritema, então você tem o avermelhamento, né, da pele do animal. Aqui fica mais fácil da gente verificar essas retenções de pele. Então tá vendo, isso aqui é tudo pele que não foi trocada, né, olha o espessamento. Né, isso aqui é um trabalho que mostrou ó, uma alteração de postura, né, um animal debilitado, um eritema, ó, avermelhamento, olha esse animal saudável, a diferença que é, né? E a pele do animal saudável, a pele de um animal infectado pelo ED. Então, como eu falei, algumas espécies simplesmente aparecem mortas, né? É muito agudo, atinge elas de uma forma muito severa. E, por outro lado, você tem espécies como a rantoro, que praticamente não apresentam sinais clínicos, né? Muitas vezes não apresentam, e é uma das suspeitas, né, de como o fungo se espalhou pelo mundo, né? Então, porque a gente tem as criações comerciais, né, de rantoro, principalmente para comércio para alimentação, e aí provavelmente essa doença pode ter se espalhado com esses animais, né? E essas criações, os animais fogem entre animais de vida livre, às vezes as criações, os produtores desistem, soltam os animais, né? Então são diversos fatores que indicam que elas podem ter sido uma das formas de transmissão dessa doença. O diagnóstico, como eu mostrei em alguns slides já, o histológico, né? Pode ser o HE ou raspado de pele. Microbiológico, tem isolamento e cultura, mas depende muito, é uma cultura difícil, tem que ter experiência, não é muito fácil de fazer. E molecular, que é mais utilizado, né, que você pode fazer o PCR convencional ou real-time, que acaba sendo mais sensível. Então, isso aqui é uma infecção bastante severa. Olha a quantidade que tem, todas essas bolinhas aqui, tá vendo? São o fungo. Então, você tem retenção de várias camadas de queratina. Não sei se você lembra que eu mostrei que era uma camadinha só, né? Então, a gente vai ter no espessamento dessa pele uma dificuldade de troca de solutos ali, de íons, né? E toda uma desorganização, né? Desse animal. Isso aqui são os discos orais dos girinos, então aqui você também tem o BD, tá vendo? Aparecendo aqui na parte queratinizada dos discos orais. Isso aqui é muito patognomônico, né? Então, se vocês estiverem vendo uma lâmina e vocês virem essas septações aqui, às vezes ela aparece nesse sentido também, pode fechar como BD. É bem patognomônico dessa enfermidade, né? Então, aqui também a gente consegue ver, olha aqui o túbulo, né? Por onde ele solta os osporangios. Cadê minha seta? Aqui, ó. Microbiológico, então essa é a cara da cultura, né, e como ele é, você olhando diretamente essas culturas na lâmina, isso aqui é o PCR, então você faz swab dos animais, e aí você faz esse PCR, né, preferência para coletar nessas áreas ventrais das patas, pode passar nas patinhas anteriores também, e aí você faz o PCR. O tratamento, então, principal tratamento antifúngicos, aumento da temperatura também pode ser utilizado, tratamento suporte e antibiótico no caso de infecções secundárias. Então, em animais mantidos sob cuidados humanos, esse tratamento é fácil, é tranquilo de ser feito. Agora, se você está falando de animais de vida livre, como é que você vai tratar, né? Você não trata o animal de vida livre. Então, banho de traconazol, 5 minutos por 11 dias, ou 37 graus por 16 horas, né? Mas se a gente está falando de vida livre, a gente não controla, né? Então, esses animais sendo tratados em banhos de traconazol. E a prevenção, então, evitar contato com os animais infectados, né? Você consegue eliminar com hipoclorito de sódio e amônia quaternária. Então, por exemplo, em trabalhos de campo, em vida livre, é importante que se faça a desinfecção dos equipamentos da bota, né? Uso de luvas entre espécies, entre um mês de uma espécie e o outro. Isso aqui são trabalhos mostrando o impacto do BD não só nos anfíbios, mas também em outras espécies, né? Então, você tem uma perda aqui da diversidade de serpentes depois da mortalidade dos anfíbios, né? Então, você tinha um número maior e aí você tem uma queda do número de serpentes e da condição corporal também de algumas espécies. Porque você tem, claro, tem uma disponibilidade para o alimento, né? Muitas serpentes se alimentam dos anfíbios. Então, a situação atual é que ele é endêmico em muitas regiões, né, e a resposta da epidemia é muito variada. Pode ter uma menor abundância, menor número das espécies, reduzir a distribuição. Tem populações que continuam a diminuir, tem populações que eles já estão verificando um aumento,
Então, assim, provavelmente indivíduos que eram mais resistentes conseguiram, os menos resistentes vieram a óbito, os mais resistentes se reproduziram mais e tem uma maior representatividade na população, né? Então, sempre importante essa diversidade genética que pode ajudar nesses casos, por exemplo. Claro que existem muitos outros, né? Uma outra doença emergente em anfíbios é o Batrachochitrium salamandrivírus, é o BESAL, então a gente fala o BD e o BESAL, que acomete principalmente salamandras na Europa, e a suspeita, né, é que ela tenha ido da Ásia para a Europa também, causando severas mortalidades na Europa. Então isso aqui é como o fungo se apresenta nesses animais, mas eles causam uma lesão mais severa, então umas ulcerações mais profundas, e os animais vêm a óbito. A gente tem também o hanavírus como enfermidade emergente em anfíbios, tem o eridovírus, então envolvido também, aparecem animais sob cuidados humanos, mas em vida livre também, tem um aumento da incidência são os novos casos, e uma grande mortalidade. Ele acomete principalmente girinos, né? Então as mortalidades são encontradas nas formas jovens, né? E os sintomas nem sempre estão presentes, animais também que podem não apresentar nada e outros vir a óbito de forma muito aguda, né? E os sinais clínicos, desculpa, não são sintomas aqui, sinais clínicos, pode ser letargia, hemorragia, emaciação ou a morte súbita, né? Diagnóstico histopatológico molecular, microscopia eletrônica, né? Então aqui são os animais encontrados mortos em vida livre, né? Já se espalhou para a vida livre, animais com petequias, né? Áreas de hemorragia. Isso aqui o girino, então as formas são muito mais severas, então o animal com bastante hemorragia, hiperemia. Uma outra outra condição emergente são as anomalias. Então começaram a se encontrar anfíbios com anomalias, né, sejam anomalias com menor número de membros ou maior. Então você começa a ter espécies bizarras, assim, com números, com membros extranumerários, né? Olha isso aqui, uma perninha saindo daqui, outra perninha. Então, assim, são coisas bem, bem diferentes, né? E essas causas podem ser trauma por predadores, né? Principalmente se a gente está falando de diminuição das partes, ou no metamorfose também podem causar alterações. E na América do Norte a gente tem os trematóides diagnosticados, né? Esses dois, principalmente Equinostoma e Ribeiroia, que eles infectam os animais, e quando esses animais estão sofrendo a metamorfose, e aí você tem esses membros extranumerários. Então, no caso dos trematóides, você costuma ter a mais do que a menos, né? Pode ter também deficiência nutricional, os contaminantes também estão implicados, né? Em alguns casos, como a causa dessas anomalias. E a gente tem aqui em Fernando de Noronha uma situação com uma prevalência, né, muito alta de anomalia nos animais de lá. Então, a Rhinella dimi, ela foi introduzida na ilha, né? A Rhinella dimi, essa espécie, é um sapo cururu do litoral do Brasil que foi introduzida na ilha, e esses animais apresentam uma alta prevalência. Praticamente metade da população tem anomalias, né? Então a distribuição da espécie, né, ela está descrita em toda a ilha, só não tem nessas ilhas menores aqui do arquipélago de Fernando de Noronha. Então essa espécie, a distribuição original, né, então toda a região nordeste do país, e aí eles levaram esse animal para a ilha. Não existem relatos oficiais, mas relatos anedóticos, que foi um padre que levou para consumir os mosquitos da ilha, né? A gente não sabe ao certo. E as características dessa ilha, então, Fernando de Noronha, né, a gente tem como um paraíso, mas ela é muito alterada, né? Então você tem uma grande introdução de espécies, né, de vertebrados, então sejam mamíferos como os mocós, que tomam conta da ilha, os teius, né, as garças. Então ali é uma bagunça. A parte terrestre de Fernando de Noronha é um horror, tanto de fauna quanto de flora, né? Você tem uma flora completamente alterada ali, diversas espécies introduzidas, e aí é uma bagunça, né? Um dano muito grande. Os ambientes são muito sensíveis, né? Esses ambientes insulares. Você tem a predação de espécies nativas por introdução de espécies. Então esse daqui é um gato já conhecido, não sei se ele ainda vive lá, mas era um gato preto que vivia nessa praia e todo mundo já conhecia ele, né? Olha ele aqui, ó, dentro do mato.
E como as espécies de lá não evoluíram com predadores, ele estava com fome, ele simplesmente, né, ia lá, um período de tempo, assim, de alguns minutos, que a gente estava lá, ele foi lá e predou 4 aves, né, então ele vai lá, pega, aqui são as aves mortas, né, e levou lá para o cantinho dele para se alimentar. Então tem um problema muito sério lá com a introdução de gato doméstico, né, os cães estão um pouco mais controlados, eles acabam caçando menos que os anfíbios, que os felinos, né. Então tem um problema bem sério lá. E o que acontece com os anfíbios dessa ilha, né? Então a gente tem presença de animais cegos. Então olha só, esses animais, e eles vivem, como eles não têm predadores lá, esses animais vivem, eles têm uma condição corporal um pouco menor, mais baixa, né? Eles são um pouco mais magros que os animais que não são cegos, mas simplesmente não têm olhos, né? Ou você encontra alguns animais que perderam o olho, o outro não, né? Alguns animais que estão no processo de perder o olho. Então, a princípio, no primeiro trabalho que foi feito, que é esse trabalho aqui do Felipe Toledo, achava-se que esses animais eram uma malformação, que esses animais nasciam sem os olhos, né? Mas depois eu vou mostrar mais para frente que a gente viu que não, que isso é uma catarata, os animais desenvolvem cataratas, não sabe por quê, e aí esse olho vai sofrendo alterações até ele sumir. Né? Então as anomalias nesse trabalho que o Felipe descreveu, então diversas, né? Principalmente a gente está falando de torções de dedos, de um número menor, tá vendo? Dos anfíbios, e essa, o que chamavam, né, de malformação dos olhos, atingindo praticamente 20% dos animais estudados. Então é uma frequência bastante alta. Né? Então a gente foi para essa ilha estudar esses animais, e a gente pensou numa forma de coletar em diversos lugares, de forma aleatória, para a gente conseguir falar de prevalência, né? Porque senão você pode falar de frequência, porque de repente você vem numa parte da ilha, coleta só aqui, tem os animais muito mais alterados ali do que outras regiões na ilha, né? Então a gente fez coletas na Praia do Leão, que é essa praia daqui, e aí você tem esse corpo d'água, assim, esse córrego, tá vendo? E os animais ficam nessa região, né? Tem hora que o mar invade aqui, mas mesmo assim, com essa água salobra, você encontra anfíbios nessa região. Tem uma época do ano que seca, né? Então os anfíbios devem migrar para uma outra parte da ilha. Tem o mangue do Sueste, Fernando de Noronha tem um mangue, né? A gente coletou nessa área também, então como esse mangue, a carinha desse mangue, né? Os animais vivem nessa região, você encontra animais na areia também, né? E essa comunicação aqui do mar com o mangue. Então, às vezes você encontra os animais aqui em diversas partes desse mangue. A gente coletou também no Xarel. O Xarel é o reservatório principal, né, de água da cidade, e da onde é feito o abastecimento, né? Então a gente tem bastante presença de macrófitas, né? Isso aqui numa época de seca, isso aqui na época de chuva. Então como esse reservatório se apresenta, a água é coletada daqui, tratada e distribuída para a ilha. A gente coletou também nessa região das Emas, que é uma área que tem também um lago, e aqui você tem criação de animais domésticos, porque Fernando de Noronha tem várias criações de animais domésticos também, né? Você tem porco, galinha, você tem gado lá, você tem cavalo, né? Então aqui é principalmente uma região de gado e de cavalo. E a gente coletou também na região do 30, que aqui é uma área que tem bastante alteração ambiental, né? Então a gente tem esse corpo d'água aqui, esse laguinho, e aqui tudo em volta são casas. E o posto de gasolina, o que a gente chamou de posto de gasolina, que na verdade é o único posto de gasolina da ilha, e você tem aqui uma área que alaga, mas que na época da seca a gente não consegue encontrar os animais aí. Então essa aqui é uma época chuvosa, e você tem aqui onde a gente encontra os animais. Então a gente fez uma coleta aleatória de 150 animais, a gente usou o MS-222 para fazer a eutanásia desses animais, então a gente sacrificou uma parcela da população para tentar entender o que estava acontecendo, e aí a gente fazia a necrópsia completa e fixação das amostras em formol 10%, né? Isso aqui é o Alan, que eu mostrei, que foi quem descreveu o BD, que ele veio trabalhar com a gente aqui em Fernando de Noronha. A gente coletou amostras também para cultura de micobactéria, porque o que aconteceu, né? O Felipe, ele chegou para a gente, quando eu estava fazendo meu doutorado, que foi com anfíbio também, ele chegou para a gente e falou assim, eu tô com uns animais que têm tumores, né? Da ilha de Fernando de Noronha tem uns tumores. E na época o Alan, a gente estava fazendo o projeto junto,
E aí a gente fez o estudo patológico e viu que, na verdade, não eram os tumores, e sim micobactéria. E aí a gente pensou, será que o micobactério que está causando essas anomalias, né, nas espécies? Então a gente resolveu ir para lá para pesquisar, porque de repente poderia ser uma infiltração nos ossos dos animais, ou em algum momento da metamorfose, e que pudesse estar causando essas anomalias, né? Então a gente coletou amostras para fazer cultura, né, de micobactério, esfregaços de sangue para procura de hemoparasitas, carrapatos, e fígado e gordura para toxicologia, né? Porque será que de repente essas alterações são causadas por poluentes, né? Os animais de Bahamas, né? Os anfíbios de Bahamas, mas é uma outra espécie, também apresenta essas alterações, e eles conseguiram relacionar com a alteração do ambiente. Desculpa. A gente coletou também amostras para genética, então será que esses animais, essas anomalias, né, são questões de genética? Porque já que as espécies foram introduzidas, será que foi introduzido um número muito pequeno de espécies, e aí então essas espécies, por consanguinidade, apresentam esse problema, né? A gente não tem os resultados, então a gente não tem como saber ainda, se é uma questão de consanguinidade. A gente coletou os swabs para BD, para saber se estava presente lá na ilha, congelamento, né, de fragmentos de fígado e rim para ranavírus e leptospirose. Tinha um relato de um trabalho que tinha encontrado leptospira nos anfíbios da ilha, a gente não encontrou, mas existem, sim, descrições de leptospira em anfíbios, então pode acontecer, mas a gente, nas nossas amostras, não encontramos, o que não significa que não tenha, né, porque a gente coletou só uma parcela, alguns animais, né, são centenas, milhares da ilha, fezes, e a gente fez também radiografia e microtomografia para tentar entender essas anomalias. Então a gente encontrou uma prevalência, né, aqui a gente pode falar de prevalência, porque a gente tentou coletar um número significativo de animais que desse uma credibilidade de quanto aquilo realmente está acontecendo na ilha, uma distribuição bem homogênea, né, então 44% dos animais apresentando anomalias, a maior parte nas patas traseiras, seguida das partes dianteiras. Né, e aí a gente encontrou principalmente o que a gente chama de bragdactilia, que é número anormal de falanges, sindactilia, que é a função de falanges ou da pele, ectrodactilia, que é a ausência de um dígito, rotação de falange, e ectromelia, que é faltando, né, se tem um membro incompleto. E braquicefalia a gente encontrou também animais com crânio diminuído, 2,5%. Então aqui é uma pata normal, né, a pata traseira normal da rinela, e aqui são os diversos tipos de alteração que a gente encontra nesses animais. Né, isso aqui é uma microtomografia que a gente fez para tentar ter uma visualização melhor do que está acontecendo com esses animais. Então olha essa pata aqui, parece um galho retorcido, né? Se mostrar uma imagem dessa, a gente tem até uma certa dificuldade de identificar aqui que é uma pata. Né? Então a gente tem esses tipos de alteração. O raio-x também, a gente viu que tem alguns animais que têm trauma, né, então aqui, ó, você tem uma falange com fratura, você tem traumatismos antigos, né, então você tem aqui um calo ósseo, né, outro calo ósseo aqui, você tem avulsão, né, provavelmente falange, esse animal perdeu, porque é uma lesão muito, muito retinha, né, aqui uma fratura e uma calcificação acontecendo, então de alguma forma esses animais estão sofrendo algum tipo de trauma, que a gente não sabe como, né, aqui a microtomografia de alguns traumas, né, porque como a gente consegue ver essas fraturas, e os animais cegos, né, então alguns animais a gente já encontrava sem os olhos, mas outros animais a gente encontrava com essa lesão ativa aqui, né, então olhos normais e outros olhos atingidos, né, e os animais cegos, então você vê que esse olho vai sumindo, né, e aqui chega nesse ponto que só tem uma cicatriz do olho, que é o que a gente chama de ptisis bulbi, né, a gente não tem mais o globo ocular. Então a gente fez a necrópsia de todos os animais, e a gente encontrou os granulomas, né, que são esses granulomas de micobactério. Então uma prevalência, porque o micobactério, ele ocorre em animais mantidos sob cuidados humanos, mas em animais de vida livre é extremamente raro, né, em anfíbios de vida livre, a gente está falando de anfíbios. Então, a quantidade imensa, olha quantos granulomas, né, fígado, baço, rim, o baço do animal praticamente desaparecido, né, então aqui a gente tem um baço com diversos granulomas, a coloração mais indicada para micobactéria em anfíbios é o phytopháraco, né, e você encontra uma quantidade, você pode encontrar, né, uma quantidade muito pequena de micobactérias, então a gente está vendo aqui, ó,
são esses tracinhos rosinhas muito, assim, então você tem que olhar muito a lâmina, né? Não dá para dar uma olhada por cima e dizer que não, o agente não está lá, né? É um trabalho bem cuidadoso, porque às vezes são muito poucas micobactérias. Aqui você tem um baço normal, né? E como a gente ia encontrando, né? Um baço completamente alterado. Isso aqui é um fígado, você nem tem mais fígado praticamente, você só tem granulomas, o rim também pode aparecer. Uma outra lesão que a gente encontrou no rim desses animais foram cristais de oxalato, e aí a gente tem a suspeita, porque esses cristais de oxalato, eles podem aparecer por alguma coisa que o animal se alimenta, né, alguma planta, algum material ali, mas a gente não conseguiu descobrir o que, mas a principal suspeita é essa. Então, assim, quando a gente está falando de introdução de espécie, a gente está falando de uma bagunça, em vários aspectos, né. Intestino delgado menos frequente, mas presença de granulomas também, né. Então, a gente encontrou também uma alta prevalência, 27%, 27,3%, é uma micobactéria típica, né, micobactério marino, um tipo micobactério marino, né, a gente fez sequenciamento, não chegou exatamente a qual, mas o mais próximo é um micobactério marino, né, então isso aqui é como essas colônias se apresentam, e as micobactérias atípicas, elas podem ser encontradas em vários ambientes, né, geralmente elas estão ali, vivendo nesses ambientes, seja água doce ou salgada, né, e costumam ser em humanos patógenos oportunistas, né, então quando tem alguma imunossupressão, alguma outra questão, eles acabam assumindo, né, então é importante a gente entender o que está acontecendo, né, por que eles têm uma prevalência tão alta de micobacteriose, né, um trabalho feito em uma baía bem poluída nos Estados Unidos, a Chesapeake, encontrou uma alta frequência de micobacterioses atípicas em peixes, né, então foi relacionado com a degradação da baía, mas aqui a gente não conseguiu chegar a uma conclusão, né, e então o que eu estava falando não é comum em animais de vida livre, exceto alguns peixes e aves, e tem relatos, como eu falei, em anfíbios mantidos sob cuidados humanos, né, então tem diversos tipos de micobactérias, tem relatos em vida livre da década de 50, mas para isso não tem mais nada. Né, então esses animais eles podem ser um estudo de modelos dessas micobacterioses, né, por que tem uma emergência, né, um número tão grande de micobactérias nesses animais, podem ser sentinelas da condição ambiental de Fernando de Noronha, e a gente precisa saber quais são os fatores que estão facilitando, né, será que é uma questão imunológica desses animais, né, será que é uma consanguinidade, uma questão imunológica, então de repente estudar o sistema imunológico, enfim, a gente não conseguiu saber por quê, precisava continuar esses estudos, né, e esses animais, e é uma zoonose, eles se encontram nos reservatórios de água, mas não necessariamente que represente um risco grande, assim, mas a gente só está citando que está ali, onde as pessoas têm água que elas usam, esses sapos com micobactéria estão vivendo ali também, né, então isso aqui é o tipo de lesão que esses micobactérios causam, que é o chamado doença do aquarista, né, quem trabalha com aquário, por causa das pessoas que trabalham com aquário, apresentam essas lesões, então a doença do aquarista. A gente encontrou também nesses animais um amblioma rotundato, então eles possuem carrapatos, e aí eles apresentam uma lesão bastante significativa nesses animais, tá vendo? Uma ulceração, uma reação inflamatória grande, a gente fez o estudo patológico, né, e aí esses animais, aqui você tem um carrapato, e do lado das lesões causadas por ele, né, então será que o micobacterium está entrando por aí? A gente não sabe. Você tem alguns animais com trauma, né, com lesão, com traumatismos, né, tem um animal que eu não coloquei a foto dele aqui, é uma foto do Felipe, que tem quando o animal respirava, assim, o pulmão saía, então uma lesão bastante severa, exposição da cavidade celmática. O que está causando, né, trauma nesses animais? Alguns predadores da ilha, será? Seriam garças, seriam aves? Então a gente não sabe essas fraturas nesses animais, né? Eles estão brigando entre eles, o que está causando? Então, tem muita coisa para a gente pesquisar lá ainda, né? Então as anomalias, né, os diversos tipos de alterações que esses animais podem apresentar. Uma das suspeitas é que o trauma tenha causado, e as salamandras, as espécies de salamandras, elas se regeneram, né? Será que os anfíbios também, os anfíbios anuros, né, eles podem se regenerar até um certo ponto da vida? Então a gente ficou pensando se uma das suspeitas, né, que seja uma regeneração, né, então teve um momento ali, e na tentativa de regenerar você tem essas anomalias,
né? Então aqui também parece que é um membro, tá vendo? Você tem uma ponta de um membro aqui, porque a calcificação, né, a formação do calo ósseo em um anfíbio, ele é um pouco diferente, então tem primeiro essa deposição, né, a reação dos tecidos moles, depois você vai ter uma calcificação, né, então será que isso é uma regeneração? Né, aí teria que fazer uns trabalhos com algumas gaiolas de exclusão, né, se deixa no ambiente e sem acesso ao predador, que ele está numa gaiola, mas o Felipe, ele levou alguns animais para o laboratório lá na Unicamp, e aí teve girino que, no laboratório, em ambiente controlado, que tinha alteração, que metamorfoseou sem alteração e outros com alteração. Então, assim, não se sabe realmente o que está causando alteração desses animais. E os animais cegos, foi o que eu falei, que é esse ptisis bulbi, né, que é esse olho que vai diminuindo. Né, isso é uma cicatriz do olho. E aí, na verdade, não é uma anomalia. Esses animais desenvolvem uma catarata, porque também a gente não sabe. Algumas lesões oculares podem ser traumatismo também, né? A gente viu alguns traumatismos nesses globos oculares, então, X também. A gente encontrou o BD lá, 2,6%, né? O Felipe até queria um lugar que não tivesse BD para fazer o estudo, mas nem lá, né? O fungo também está lá. E a gente encontrou também um mixozoário, é um cistodiscos, né? Isso aqui é o sistema nervoso central dos animais, então ele é um parasita que ele tem um ciclo na vesícula biliar, e a gente encontrou esse parasita principalmente, não sei se vocês lembram aquela área, a área do 30, que eu falei que é bastante alterada, que tinha umas bananeiras assim na foto, a maior frequência foi encontrada nos lugares com mais ação antrópica, né? Então a gente não sabe se está ligado ou não à ação antrópica. E foi descrito, né, os cistodiscos imersos Brasil do tipo 1. Tem uns relatos bem antigos na literatura, mas eu acho que não tem sido descrito porque simplesmente as pessoas não procuram, né? Tem relatos com literatura de toxoplasma, então não se sabe se essa literatura considerou, né, como se fosse um toxoplasma. A gente fez imunohistoquímica e corou, né? Então tem que tomar muito cuidado também quando a gente usa o exame de uma espécie, né, para outra, porque no caso marcava toxoplasma em mamíferos, mas quando a gente usou em anfíbios, marcou esse mixozoário. E a gente fez também as outras, PCR para ranavírus deu só dois resultados nebulosos, que não foi, na verdade, um positivo, leptospirose negativo, toxicologia a gente não encontrou, né, algo que justificasse, tanto nos animais quanto no ambiente. A gente coletou, fez análises ambientais e também não encontrou substâncias que justificassem, né, a gente fez, procurou até diesel, gasolina, enfim, mas a gente não encontrou. A gente só não conseguiu fazer gasolina de avião, porque não tinha como processar essas amostras, a gente não encontrou um lugar, mas a gente tentou procurar diversos contaminantes ambientais. Né? A gente já está com 11h47, eu tinha preparado 12 doenças emergentes, não dá tempo de falar, então eu só vou passar por elas para a gente saber quais outras doenças também que existem. Né? Então vocês vão ver que eu vou fazer uma passagem muito rápida, mas é só para a gente... Existem muitas outras, né? Coloquei algumas poucas aqui. Né? Então a gente tem a fibropapilomatose em tartarugas, a gente tem aqui no país, a gente tem grupos trabalhando com a fibropapilomatose, a gente tem a doença fúngica das serpentes, que é um fungo, Ophidiomimesis ophiodicula, em serpentes da América do Norte, né, então causando lesões severas, configuração, né, da cabeça desses animais, causando a imortalidade em animais de vida livre. A gente tem questões de aves, né, do vírus do oeste do Nilo, que foi uma zoonose que entrou na América do Norte, né, e quem diagnosticou o vírus do oeste do Nilo na América do Norte foi uma patologista do zoológico do Bronx, uma veterinária, porque várias aves vieram a óbito, né, essa é uma zoonose, então acabou infectando os seres humanos também, mas foi ela que achou, porque ela pesquisou nesses animais que vieram a óbito e descreveu, e aí as pessoas começaram a suspeitar disso nos humanos também, né, então a nossa importância seja com proximidade, que a gente tem com a proximidade desses animais selvagens. A gente tem a questão da malária em aves, que também é emergente, e conforme a gente vai tendo alteração dos ambientes, a gente pode ter uma maior distribuição dos vetores, e
transmissão das doenças, né? A malária, no Havaí, ela causou extinção de espécies, né? Porque lá não tinha nenhum mosquito e nem a malária, e as aves de lá não tinham contato com a gente, e aí a introdução da malária causou, né? Então, a gente tem relatos de malária causando mortalidade em espécies do Brasil também, né? O Ralph, ele fez um trabalho com pinguins na Argentina, e nesses que migram da Argentina aqui para o Brasil, também em relação à malária. A gente tem a síndrome no nariz branco em morcegos nos Estados Unidos, que é super preocupante, que os morcegos são importantíssimos para controle de invertebrados, para polinização, né? Então, esses animais são doenças fúngicas também, eles apresentam como se fosse um algodãozinho esbranquiçado, né, nas regiões queratinizadas também, então acaba afetando as asas dos animais, as regiões nasais, orelhas, então um grande número de animais mortos, né, e também a característica de uma doença introduzida, né, que está se espalhando, a suspeita é que tenha vindo da Europa, né, essa é a cara da cultura do fungo, esse é como se apresenta. A gente tem a questão da febre amarela no Brasil, esse surto principalmente de 2017, 2018, né, que a gente teve uma expansão muito grande, né, da febre amarela, que se espalhou principalmente para o Sudeste, foi chegando até a região Sul, né, e ela foi para áreas que não ocorria, então a gente teve uma grande mortalidade, né, então foi considerada uma enfermidade emergente nos primatas, principalmente de aloata, né, então vários animais vieram a óbito, né, então isso aqui os humanos, né, infectados, e as áreas vermelhas, humanos e primatas, né, então o que faz com que porque a febre amarela costuma ter ondas, né, que ela sai da região norte e vai passando para regiões mais ao sul, e tem que ter condições ideais, né, então tem algumas modelagens, que tá vendo quanto que tem de animais suscetíveis, de animais positivos, dos transmissores, de população humana suscetíveis ou não, então tudo isso que se junta e cria as condições para essas ondas, né, da febre amarela descer, mas especialmente essa de 2017 foi muito severa e chegou a partes onde nunca antes tinha chegado, né, então a gente tem uma provável mortalidade, né, de muriquis do norte por causa da febre amarela, impacto nessas populações que já são pequenas, né, áreas bastante restritas, então se observou, né, um aumento da mortalidade naquelas duas áreas, né, pesquisadas que tem o muriqui do norte por febre amarela. A sarna sarcóptica, né, a sarna, quem trabalha com animais de vida livre, ou recebe animais de vida livre, aqui no Brasil não existe estudo com a sarna sarcóptica, mas ela aparece com frequência, né, então em vários países ela é considerada uma doença emergente, né, tanto nos Estados Unidos foi feita esse encontro, especialmente sobre sarna sarcóptica, um trabalho no Chile mostrando que uma doença emergente lá também, que aumentou bastante nos últimos 15 anos, né, no Brasil a gente tem relatos, daqui no Rio de Janeiro, então animal positivo, né, isso patológico, em cachorro do mato, a gente tem relato em cachorro vinagre, que é uma espécie nossa ameaçada, então assim, tá ocorrendo, a gente só falta estudos, a gente não sabe exatamente como está a sarna sarcóptica no Brasil. Uma outra elucidação de uma doença emergente é o tumor facial do diabo da Tasmânia, né, então é um tumor transmissível como o TVT nos cães, e aí esses animais acabam sofrendo, né, crescendo, sofrendo lesões severas e vindo a óbito. É mais comum as lesões na face, na cavidade oral, mas também pode ir para os órgãos internos. Né, tuberculose em leões na África também é uma doença emergente, e acho que está ligado, né, então isso aqui é a quantidade de animais positivos, aqui no trabalho no Kruger, então olha quantos os animais positivos para TB, né, algumas regiões menos, mas provavelmente ligado a búfalos, né, consumo de búfalos, infectados pelo Mycobacterium tuberculosis, e aí, como esses animais acabam sendo mais suscetíveis à predação, os leões comem, né, geralmente quem se alimenta primeiro são os machos, né, o grupo dominante, e aí ele se alimenta principalmente das vísceras, e aí ele se contamina, né, e se ele vem a óbito,
ter um impacto secundário nesse grupo de leões, porque se chegar um outro macho para assumir aquelas fêmeas, esse macho mata os filhotes, que era daquele outro leão, então tem impactos secundários, né, mas começaram a se perceber animais extremamente magros e com TB, né, enfim, esses são só alguns exemplos que eu coloquei, que eu te falar de uma forma bem rápida, sobre outras doenças emergentes. Então é isso. Parar de compartilhar, pra gente... Muito obrigada, professora, pela sua palestra. Eu passo a palavra ao professor Sávio, se ele tiver algumas considerações a fazer. Não, só agradecer e agradecer e parabenizar pela palestra, e aí eu retornar a palavra para a Karina, para que ela possa fazer uma leitura de algumas perguntas, né, Karina? Isso, na verdade, teve só uma pergunta, que foi feita lá no início da sua palestra, né? O João perguntou assim, mas não temos que considerar que, no processo evolutivo, espécies surgem e se extinguem naturalmente o tempo inteiro? Sim, com certeza. Grande parte das espécies que já passaram para a Terra já foram extintas, né? Mas a gente não pode... O problema é a velocidade que as extinções estão ocorrendo agora, né? Não são processos naturais, são processos que a gente está causando e perder uma espécie muito grande, um número de espécies muito grandes, né? Então, a extinção é natural, mas não nessa velocidade, né? Todo mundo que está aqui em algum momento vai se extinguir, né? Inclusive nós, mas a velocidade não é essa que a gente tem visto, e nem numa frequência tão alta, né? Então, o ser humano realmente está causando um grande impacto nesse sentido. E, na verdade, só complementando, existe um processo de extinção acelerada, mas é a primeira de origem antrópica, né? Quer dizer, é diferente dos processos de um equilíbrio dinâmico que ocorre na natureza por outros fatores associados à extinção, né? Bom, como, por exemplo, um desastre natural, eventualmente um meteoro, questões do gênero. Mas uma era glacial, né? Um resfriamento. A crise ambiental que nós passamos hoje, ela se diferencia porque ela é uma crise prioritariamente associada a um processo civilizatório de desenvolvimento adotado pela nossa sociedade humana. Então, essa é a nossa responsabilidade, a nossa parcela de responsabilidade e culpa. Bem, de pergunta era só isso. Eu agradeço muito sua resposta, professora. Sua palestra foi incrível. Tem vários elogios aqui no chat também. Obrigada. Eu agradeço o convite. Isso, agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, ainda mais falando de um assunto tão importante, né? Muitas doenças a gente desconhece, e ainda mais a nossa ação também para disseminar essas doenças, né? Como o professor Sávio também colocou. Então, eu queria uma questão, eu não sei o que o Sávio acha disso, aqui a gente tem uns minutinhos ainda. O quanto que a gente não diagnostica de enfermidades aqui no nosso país, sabe? O que você acha? Porque, por exemplo, a gente tem uma questão da temperatura de ambientes tropicais que as carcaças são consumidas ou apodrecem muito rapidamente. Está acontecendo e a gente não está vendo, ou não está acontecendo. Então, é toda uma questão, assim, a gente precisa, como eu falei, não é o Ministério da Agricultura, não é o Ministério do Meio Ambiente que cuida, não é o Ministério da Saúde, a gente precisa criar formas de monitoramento e de diagnóstico, né? Porque, por exemplo, às vezes você consegue alguns diagnósticos pontuais, febre amarela, raiva, mas se dá negativo para aquela doença, a gente acaba não testando outras enfermidades, né? E aí, o que mais que está acontecendo que a gente está perdendo, né? Então, a gente precisa trabalhar com isso, a gente precisa trabalhar com monitoramento e mais diagnóstico, centros que façam isso, né? Mas a verba realmente é muito, muito restrita, né? Kátia, com relação esse debate, essa pergunta que você passou para mim também, né? Eu concordo plenamente com você e acrescento que, por exemplo, vou criar algumas situações muito fáceis dos nossos colegas aqui presentes perceberem. Os atropelamentos de fauna no Brasil, né? Quantos animais que eventualmente poderiam estar infectados por doenças
a exemplo de doenças virais, como a própria raiva, e perderam o seu senso de direção e poderiam, não estou dizendo que isso é a causa do atropelamento, e que poderiam ter sido atropelados e não são diagnosticados. Na verdade, as carcaças apodrecem nas estradas, potencializando ainda mais a disseminação de patógenos, né? Então, na verdade, o atropelamento de fauna, por si só, é um tema muito negligenciado no país, né? Que gera, de acordo com os estudos, principalmente ancorados pela Federal de Viçosa, mais de 400, ou pelo menos 475 milhões de mortes de animais de vertebrados nas rodovias brasileiras anualmente, né? Considerando que o tráfico de animais selvagens já é um absurdo, que causem perdas em torno de 38 milhões de indivíduos por ano, o atropelamento ultrapassa 10 vezes mais essas cifras. Mas, se nós pararmos para pensar que esses animais não é mitigada, vamos dizer, prevenida, não existem iniciativas, vamos dizer assim, efetivas, contundentes, planejamento, estratégia e investimento real nesse sentido, somente pontuais, né? E a gente, então, parte para o entendimento dessa questão da saúde ecossistêmica que nós estamos falando, de qual é a inter-relação entre os animais domésticos, sejam eles de produção, como os cavalos, os bovinos e outros, e também os animais domésticos que interagem com a fauna selvagem. Esse tipo de estudo, de monitoramento, como a gente orienta trabalhos na Serra da Canastra, incluindo atualmente uma dissertação de mestrado com o lobo, existem trabalhos feitos no Brasil que são importantíssimos, mas são poucos, considerando, são iniciativas que precisariam ter estímulo, incentivo, para entender melhor esse trâmite de patógenos entre humanos, entre animais domésticos e a fauna silvestre, porque essas fronteiras entre as unidades de conservação, as áreas protegidas, todos esses seres, eles dialogam, eles dividem a mesma paisagem, o mesmo lugar, a mesma região, o mesmo recorte geográfico. Então, por menos que você veja, eles ainda, graças a Deus, existe um certo contingente de fauna selvagem no nosso país, né? Que a gente luta para preservar. É certo. Obrigada. Eu acho que, por exemplo, a palestra que a Kátia Grock deu, né, que os mamíferos marinhos agora estão conseguindo ter um monitoramento bem legal por causa dos PMSPs, né, dos programas de monitoramento de praias, financiado pela Petrobras. Isso ajuda bastante, então a gente consegue saber mais o que está acontecendo nesses animais, né, mas a gente pega os animais terrestres, a gente não tem nada, né. Sim, nem só, por exemplo, a questão de aves migratórias, né, a questão que tipo de viroses podem ser carreadas, né? A febre do Nilo é uma preocupação nesse sentido, a exemplo, né? Então, existe naturalmente um trânsito de patógenos, como bem você colocou, e a partir da aceleração da mobilidade, né, entre o mundo, né, de forma geral, isso tudo acarreta um dinamismo muito maior de micro-organismos, né, sem contar, num outro viés, né, o avanço da agropecuária, né, restringindo cada vez mais as áreas naturais como fragmentos, e esses animais que ainda sobrevivem nesses fragmentos florestais, eles acabam interagindo com a fauna doméstica, vamos dizer assim, os animais domésticos de produção que estão ali naquelas pastagens e etc., né? Então, a gente pode falar muitos exemplos com relação a essas questões, dos cervídeos, por exemplo, que tem um parentesco muito próximo com
os bovinos, por exemplo, e assim por diante, várias viroses que são preocupações, carecem de monitoramento, a exemplo, a aftosa e tantas outras, né? Ou seja, sem falar das parasitoses, né? O nosso amigo Heitor Herrera, parceiro, trabalha muito com o tripanossoma, com outros, né, parasitas Pantanal, estuda esses estudos que o nosso polo, o nosso setor, como modestamente tenta dar sua contribuição, mas outros grupos de trabalho no Brasil, mais robustos, são referências, mas ainda assim é incipiente, ainda assim esse monitoramento precisa de muito mais investimento, e particularmente dentro de um contexto de estratégias de conservação no país, estratégias integradas, não adianta uma ação pontual, montar um centro de triagem se você não tem ou recuperação de animais, como a gente discutiu, debateu recentemente, se você não tem áreas de destinação, se você não tem fiscalização, se você não tem uma educação de qualidade no país, se você não tem um gerenciamento e recursos dentro das unidades de conservação, ampliação das unidades, né, o manejo das unidades e os planos de ação dos municípios, os planos diretores serem corretamente respeitados, ou seja, todo um conjunto de ações para a conservação da biodiversidade brasileira que merece atenção. E eu acho que quando nós falamos isso, muitas vezes quem tem uma visão muito restrita acha que nós estamos só querendo proteger os bichinhos, né? A gente está falando de qualidade de vida como um todo, saúde ecossistêmica, nós estamos falando da sua família, da família do seu vizinho, nós estamos falando da cidade, nós estamos falando da qualidade de vida humana, e também de todas as formas de vida que merecem também, vamos dizer assim, uma expansão da nossa ética, além do nosso semelhante. Então, é nesse sentido que a gente fala de sociedade e natureza buscarem, ou pelo menos a sociedade buscar relações mais harmônicas, como a colega bem falou agora há pouco, como você também enfatizou e como eu enfatizo agora, porque nós caminhamos por um processo civilizatório que está longe de ser sustentável, e a gente acaba criando uma perspectiva de sobrevivência para quantas? Para 1, 2, 3 gerações humanas, né? Há quantos milhares de anos, por que não dizer milhões, existe um processo evolutivo no planeta, né? No qual a gente é relativamente recente, mas esse recente não se traduz a 2, 3 gerações, você pensar, nossa, que qualidade de vida meu filho vai ter. Se a gente pensar de uma forma cidadã, a gente tem que pensar dessa qualidade a longo prazo, não é só o seu filho, né? Porque a vida a espécie humana não deveria extinguir no seu filho, ou no seu neto, ou no seu bisneto, né? Então, a gente fala de sustentabilidade de fato, né? De buscar reverter, porque nós não vivemos sozinhos, ninguém vive sozinho, né? A gente depende de bactérias que estão interagindo com a gente no trato gastrointestinal, a gente depende das abelhas, existe uma interdependência. Por isso, eu sempre faço a reflexão que a vida como um todo passa a ser um entrelaçado de vidas. E sem uma biodiversidade integrada, é insustentável. Ou seja, quando se fala em proteger a fauna, quando se fala em proteger os ecossistemas, a gente está falando em proteger a vida, proteger as comunidades, proteger. Às vezes a gente conversa com pessoas que são da área humana, mas às vezes acha que só aquele lado mais cultural deve ser abordado, não, tem que ter uma abordagem que transcenda, né? Porque o humano é hiper importante, mas ele não está sozinho.
Então, é mais ou menos esse caminho que eu entendo que boa parte das palestras está tentando dizer aqui, né? E o recado que o nosso FMAS deixa. Portanto, eu repasso a palavra a você, Kátia, para não me estender, mas com essas observações. E te parabenizar. Eu vou agradecer a complementação, sabe? Eu agradeço também o convite. Tamo junto, muito então. obrigada, Karina, você vai anunciar a nossa pausa? Vai também fazer alguma colocação, né? Bom, só queria agradecer, principalmente aos dois agora, né? Já agradecer a palestra, gostaria de agradecer a discussão tão enriquecedora, né? Eu acho que é importante a gente entrar nesse assunto, e ainda mais no conceito da saúde única, né? Que a gente tanto defende. Kátia, mais uma vez, muito obrigada pela sua palestra, foi muito, muito, muito boa, e obrigada pela sua participação aqui hoje. Foi muito enriquecedora para todos nós. Para a gente poder ir para o intervalo, então, são os pequenos avisos. Eu queria sugerir que você já anunciasse a mudança que nós teremos no cronograma, para que não haja surpresa. Vou falar. E antes de você fechar... Sim, vou falar sim, era isso que eu ia falar. Tá bem. Então, como o professor Sávio estava falando, a gente teve um pequeno imprevisto na palestra das 2 horas e vamos ter uma mudança. Ela será ministrada pelo professor Sávio Freire Bruno, né, falando um pouco sobre introdução à primatologia e principais zoonoses. Então, eu espero todos às 2 horas. Professor Sávio, passa a palavra. Sim, na verdade, eu estou trabalhando paralelamente aqui para tentar não mudar a temática do EFMAS, né, e tentar adequar uma palestra exatamente em cima do tema que estava proposto, né? O tema proposto é zoonoses de primatas. Então, eu estou aqui me duplicando enquanto estou participando com vocês, eu estou correndo como coordenador, né, um dos coordenadores do evento, para não deixar a peteca cair, mas isso é importante, faz parte do nosso trabalho. O que eu queria de verdade dizer é me solidarizar com a palestrante, porque ela teve um problema de saúde e ela se esforçou ao máximo. Eu queria agradecer, mesmo ela não estando presente, o esforço que ela fez, porque problemas de saúde acontecem com todos nós, né? Então, que ela melhore logo, e a gente se solidariza. Acho que eu falei a palavra errada, mas com sentimento, né? Pois é isso, né? A gente se solidaria. Solidariza. Mas algo que impediu ela assim, a falar, né, tadinha? Mas um abraço para ela e eu volto a palavra a Karina. Sim, nossos maiores agradecimentos, né? Melhoras para ela, e nós seguimos, claro, sempre juntos. Gostaria de pedir para vocês, ouvintes, por favor, não esqueçam de assinar a lista de presença, ela ficará disponível até 12:30. E também, por favor, se puderem preencher o nosso formulário de avaliação também, nós ficamos muito gratos. Então, a gente volta 2 horas. Muito obrigada pela participação de todos. Tchau, até às 14, né? Tchau.